Olá pessoal, neste vídeo vamos dar sequência aos processos de torneamento. Vamos falar sobre o torneamento interno e também o torneamento de canal, conhecido como sangramento. Quer aprender um pouquinho mais? Então vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro. Neste vídeo falaremos sobre o torneamento interno e também o torneamento de canal, conhecido como sangramento. Estas são duas subdivisões do torneamento geral, então fica comigo até o final do vídeo para aprender um pouquinho mais. O torneamento interno é muito utilizado na confecção de peças de ferro, aço e alumínio. O torneamento interno é um dos principais procedimentos de usinagem existente na indústria metalúrgica. A escolha de ferramenta e como aplicar é mais importante do que no caso de torneamento externo, já que é restrito pelo comprimento e pelo diâmetro do furo das peças. Com o mandrilhamento, outro nome para o torneamento interno, a escolha da ferramenta é muito restrita pelo diâmetro do furo da peça e pelo comprimento. Essa é a relação do furo com o balanço da ferramenta, conhecido como o vezes D, que a gente tanto se preocupa. Uma regra geral é selecionar uma ferramenta com o menor balanço e com o maior diâmetro possível. Selecionar a ferramenta correta para a operação, aplicar e fixá-la corretamente tem um efeito para manter a deflexão e as vibrações da ferramenta a um mínimo, mas sabemos que nem sempre existe esse mundo perfeito e devemos recorrer a longos balanços e diâmetros pequenos. O processo consiste em modular ou cortar o material cilíndrico por intermédio de movimentos circulares em seu próprio eixo, enquanto ferramentas auxiliares vão moldando o formato programado no CNC. No torneamento interno, além de cortes de alta precisão, é possível, com a escolha das pastilhas corretas, o corte também pode ser pequeno para atender melhor às necessidades de cada projeto. Em suma, as operações de torneamento interno usinam o diâmetro interno da peça. Quando a ferramenta estiver usinando, uma força de corte tangencial e uma radial tentarão defletir a ferramenta da peça. A força tangencial tentará forçar a ferramenta para baixo e para fora da linha de centro, o que irá reduzir o ângulo de folga da ferramenta. Qualquer deflexão radial significa que a profundidade de corte, bem como a espessura dos cavacos, é reduzida, o que pode resultar em tendências a vibrações. Os longos balanços e o escoamento de cavacos insuficientes são dois dos principais desafios na usinagem de torneamento interno. Os longos balanços podem causar problemas como deflexão e vibrações, como já mencionado. As vibrações e o escoamento de cavacos insuficientes podem fazer com que ocorra a quebra da pastilha. As dificuldades no escoamento de cavacos também podem levar ao acabamento superficial insatisfatório por conta do cavaco arranhar a peça. As áreas básicas de aplicação para o torneamento interno são o torneamento longitudinal e o torneamento de perfil. Vamos discorrê-los a partir de agora. No torneamento longitudinal, a escolha da ferramenta é muito limitada pelo diâmetro e pelo comprimento do furo da peça, ou seja, a profundidade do furo com o balanço. Uma regra geral é selecionar uma ferramenta com o menor balanço e a maior ferramenta possível. Selecionar a ferramenta certa para a operação, aplicando-a e fixando corretamente, minimiza a deflexão de ferramenta e as vibrações. No torneamento interno, usar pastilhas positivas com formato básico é uma vantagem, porque elas têm forças de corte menores quando comparadas às pastilhas negativas. Isso tem a ver com o esforço de corte. Uma pastilha mais positiva vai cortar mais suavemente. Um ângulo de ponta pequeno, bem como um raio de ponta pequeno, também contribui para forças de cortes reduzidas. Agora, o ângulo de posição afeta a direção e a magnitude das forças axiais e radiais. Um ângulo de posição grande, ou seja, um ângulo de ataque pequeno, resulta em uma força radial de corte elevada. Recomenda-se um ângulo de posição a 90 graus, ou seja, um ângulo de ataque de 0 graus, e nunca inferior a 75 graus, ou um ângulo de ataque inferior a 15 graus. Caso seja necessário usinar um canto a 90 graus na peça, use uma ferramenta com um ângulo de posição entre 91 e 95 graus, o que quer dizer que haverá um ângulo de ataque entre -1 e -5 graus. Recomenda-se o uso de uma pastilha triangular ou estilo D. Se for necessária uma aresta mais resistente, escolha uma pastilha estilo C. Se não for necessário usinar um canto a 90 graus e as condições forem estáveis, aumente a produtividade usando uma pastilha quadrada e um ângulo de posição de 75 graus. O torneamento de perfis é especialmente importante no torneamento interno. A respeito do torneamento de perfis,
do torneamento interno, é claro, a ferramenta é exposta a forças de corte radiais e tangenciais. As forças de cortes radiais irão defletir a ferramenta para fora da peça e as forças tangenciais forçarão a ferramenta para baixo e longe da linha de centro. No mandrilhamento de furos com diâmetros pequenos, é especialmente importante que o ângulo de folga da pastilha seja grande o suficiente para evitar o contato entre a ferramenta e a parede do furo. Quanto ao formato da pastilha no torneamento de perfis, o corte pode variar em relação à profundidade, avanço e velocidade. O ângulo de ponta mais adequado na pastilha deve ser selecionado para resistência e também para boa relação custo-benefício e a sua acessibilidade ser possível. Os ângulos de ponta mais comumente usados são 55 e 35 graus. Agora, o ângulo de posição e o raio de ponta da pastilha são fatores importantes para a acessibilidade. Dessa forma, o perfil da peça deve ser analisado para selecionar o ângulo de cópia mais adequado. Deve-se considerar um ângulo de corte livre de pelo menos 2 graus entre a peça e a pastilha, como no caso do torneamento externo. Porém, por questões de acabamento superficial e vida útil da ferramenta, recomenda-se um ângulo de pelo menos 7 graus. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o porta-ferramentas. A primeira escolha é uma ferramenta com um ângulo de posição de 93 graus, ou seja, um ângulo de ataque de menos 3 graus, e uma pastilha estilo D. Se for necessário um ângulo de rampa maior, use uma pastilha tipo V, a fim de ter a possibilidade de fazer o perfilamento da face ou para fazer um alívio de canto, escolha um suporte com um ângulo de posição de 107 a 117 graus, o que quer dizer que terá um ângulo de ataque de menos 17 a menos 27 graus. Há ferramentas específicas para mandrilhamento reverso, especialmente desenhadas para usinar um canto a 90 graus na direção oposta. Então, a escolha da mesma deve ser usada quando houver a necessidade. Vamos falar agora sobre o sangramento ou torneamento de canal. O sangramento é um nome técnico dado à operação de torneamento de canais. Sangramento radial é uma operação de torneamento no qual a ferramenta se desloca em uma trajetória retilínea e perpendicular ao eixo principal de rotação da máquina, visando obter um entalhe circular na peça. Os canais podem ser classificados de acordo com a inclinação de suas paredes laterais, em paralelos e inclinados. As ferramentas de corte são pastilhas conhecidas como bedame, que realizam cortes de pequena largura que podem ter grande profundidade. A operação de sangramento deve ser feita apenas com uma ferramenta. Isso quer dizer que não é necessário escolher uma ferramenta para desbaste e outra para acabamento. A usinagem com essas pastilhas podem ser laterais quando o canal é mais largo que a pastilha, porém deve-se ter cuidado com vibrações por conta do acabamento. Para reduzir a vibração no sangramento, deve-se atentar à fixação da ferramenta, de modo que a força de fixação seja maior que a força de corte e, além disso, alguns parâmetros de corte devem ser devidamente ajustados. A lubrificação é um importante componente neste processo, pois ele tem o poder de facilitar o corte e, quanto mais efetiva a lubrificação, maior será a diminuição das forças de corte. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e também de compartilhar, para que outros também possam aprender um pouquinho mais sobre esses processos de usinagem. Este foi o segundo vídeo desta série sobre torneamento. Eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.